Olá, meus amigos, quem vos fala é o professor Alan Macedo. Venho gravando aqui esse vídeo rapidinho para vocês, para cumprir aí a proposta dos nossos grupos de WhatsApp, que é sempre trazer um tema polêmico, trazer algum tema que foi levantado pelos alunos. A gente trazer apenas uma pequena colocação aí para abrir-se o debate a partir desse vídeo, né? Então não vai ser uma aula, não vai ser uma exposição profícua, mas vai ser um primeiro ponto de reflexão aí para se abrir o debate, tá bom? Então é o seguinte, hoje o tema proposto é do limbo jurídico previdenciário trabalhista, né? O que significa o limbo? O limbo é uma situação que pode ser equiparada a uma zona gris, aquela zona cinzenta, onde o segurado muitas vezes não sabe para onde vai. Ele se submete a uma perícia, né, para pedir um benefício por incapacidade, se sente incapaz, vai para uma perícia administrativa no INSS e a partir dessa realização dessa perícia ele tem um indeferimento do seu pedido administrativo. Pois bem, ele tem duas opções: ou ele procura a via judicial, né, para poder rever aquele posicionamento do INSS, ou ele retorna para o trabalho. Em algumas situações, o segurado nem procura, né, a via judicial e volta para o trabalho. E quando ele vai fazer o exame readmissional, né, aquele exame de teste de capacidade física, o exame que é feito pelo médico do trabalho, ele tem uma conclusão que o deixa perplexo. Muitas vezes esse médico, né, assistente, né, esse médico lá da empresa, ele verifica que a pessoa está de fato inapta para o trabalho, né? Então ele fica naquela situação. O segurado fica em qual situação? Ele retoma, volta para o INSS, fala: olha, não estou conseguindo trabalhar, o médico não deixou. E aí o que faz? O INSS poucas vezes volta atrás nas suas conclusões, né? E ele tem que buscar o Poder Judiciário. Chega lá no Poder Judiciário, muitas vezes vai procurar o Juizado Especial Federal. E no Juizado Especial Federal, como todos aí já sabem, aquelas perícias feitas muito rápidas, sem uma correta anamnese, sem análise dos documentos, tem-se uma conclusão muitas vezes lacônica, né, e a pessoa é declarada apta para o trabalho. E aí como é que fica aquela pessoa? Ela se encontra no que a gente chama, né, a doutrina chama de limbo previdenciário trabalhista, tá? Ele não sabe o que fazer. Pois bem, a maioria dos advogados também vem perguntando: professor, mas e o que fazer nessa situação? A pessoa não tem nem o benefício previdenciário, não tem nem a sua remuneração na esfera trabalhista. Pois bem, essa interface entre Justiça do Trabalho e Justiça Federal nas causas previdenciárias é muito bacana. Por isso que eu sempre digo que o advogado previdenciarista ele tem que sempre caminhar junto com o advogado trabalhista. Na verdade, eu penso que todos os advogados que são previdenciaristas deveriam também ser trabalhistas e vice-versa. Vejam uma das questões que se comunica. Quando a jurisprudência dos TRTs, do TST já se manifestaram que nessas situações em que o INSS diz que a pessoa está apta para o trabalho e que a empresa diz que ela está inapta, a empresa ela tem que remunerar o seu empregado, ela tem que readmiti-lo e remunerá-lo. Por quê? Porque fizeram uma certa hierarquia, o que a gente não concorda, né? Inclusive eu vou apresentar aqui para vocês um livro, que é um livro muito interessante, que fala bem sobre o limbo jurídico trabalhista, é escrito por um operador do direito e médico também, tá? Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, tá? Esse livro é bem bacana. E ele faz os comentários que ele coloca algumas hipóteses, algumas situações em que o médico do trabalho, quando recebe aquela pessoa vindo do INSS ou vindo da Justiça Federal sendo declarada apta, o que o médico deveria fazer? E ele coloca aqui, eu vou ler para vocês, tá? Ele coloca o seguinte: bom, o médico do trabalho, o médico examinador, deverá fazer o quê? Explicar ao trabalhador todas as repercussões do impasse instalado, enfatizar junto ao empregado sobre todos os possíveis riscos à saúde advindos do seu ambiente de trabalho, nos termos do artigo 12 e 13 do Código de Ética Médico, orientar e auxiliar esse segurado quanto à interposição de pedido de reconsideração, tá, junto ao INSS, orientar
e auxiliar o segurado quanto à possibilidade de ação judicial em face da perícia realizada pelo INSS. E ele fala, enquanto vigorar essa discordância do serviço de perícias médicas do INSS, né, deverá ser considerado o empregado apto para o trabalho. Pois bem, o médico do trabalho ele fica nesse impasse. Bom, eu estou percebendo aqui que a pessoa está inapto para o trabalho. O que eu faço se o INSS disse que ele estava apto? Ainda remanesce uma terceira hipótese para esse médico, ele sugerir uma readaptação profissional ou uma espécie de tratamento durante um período que ele esteja alocado em outra função que não seja tão prejudicial à sua saúde, para que a empresa não seja simplesmente condenada a pagar a remuneração sem a contraprestação dos serviços. Isso por quê? Porque o TST já vem entendendo reiteradamente, inclusive minha esposa já teve diversas ações procedentes, tá, nesse sentido, vem entendendo que uma vez que a perícia do INSS conclui que a pessoa está apta para o trabalho e eventualmente a própria perícia judicial também conclui que a pessoa está apta para o trabalho, é direito do empregado receber suas remunerações e ser reintegrado, tá bom? Então, eu posso dar aqui alguns exemplos, eu vou ler só a parte que mais importa de uma ementa. Dano moral, recusa injustificado do empregado ao trabalho. A recusa em receber o autor de volta ao trabalho, deixando sem recebimento de remuneração, tendo ciência da negativa do INSS em pagar-lhe benefício previdenciário, mostra-se não só arbitrária como antiética e contrária aos parâmetros sociais. Então, só um trecho dessa decisão. Foi no RO 00399-2008-068-03002. Vem o outro, afastamento do empregado em deferimento do benefício previdenciário, inaptidão declarada pelo médico da empresa. Mais uma vez ele conclui, quando comprovada a tentativa do autor de retornar ao trabalho e atestada a sua capacidade pela autarquia previdenciária, cabia a reclamada no mínimo readaptar o obreiro em função compatível com a sua condição de saúde, e não simplesmente negar o direito de retornar ao trabalho. RO 01096-2009-114-0300-4. E aqui a gente tem umas dezenas de precedentes favoráveis nesse sentido. Então a dica que fica para vocês no áudio de hoje é, primeiro lugar, tentou o recurso administrativo junto ao INSS. Não foi possível, vai para a Justiça Federal, se for o caso de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez não decorrente do acidente de trabalho ou doença profissional, ele vai procurar a Justiça Federal e vai tentar, né, fazer a perícia. No entanto, tá, penso eu que para resguardar aquele cliente da percepção, tá, do seu benefício, se no caso ele for inadmitido, por exemplo, lá na Justiça Federal, que se for dada improcedência do pedido dele, tendo em vista a conclusão pela capacidade dele, seria mais prudente que o advogado tivesse feito o quê? Tivesse intimado a empresa, tá? Comunicado a empresa, feito uma carta, tá? Com aviso de recebimento, pedindo a reintegração dele imediata, em que se pese o advogado está tratando da questão previdenciária junto à Justiça Federal, ele podia fazer aquela carta para a empresa para ele começar a marcar o tempo de percepção das parcelas pretéritas que aquele empregado vai fazer jus em relação à empresa. Porque uma vez que a empresa negar a readmissão daquela pessoa naquela data, tá, e a perícia do judicial for inconclusiva ou for conclusiva no sentido de gerar a posição da incapacidade, da capacidade para o trabalho, ele já vai estar marcando o tempo para percepção das parcelas pretéritas lá junto ao empregador, tá bom? Então, uma vez que a decisão da perícia judicial foi contrária ao pleito dele e a pessoa é empregado, remanesce a ele a pedir a imediata reintegração, e no caso de negativa da reintegração vai acontecer o que? Vai remanescer a ele o direito de percepção de forma até indenizatória das parcelas pretéritas da sua remuneração, mesmo não tendo ele trabalhado, e ainda a indenização pelo dano moral, pelo período que a pessoa ficou na consternação de contas atrasadas,
né, de ter recebido inúmeras cobranças e prejudicado a sua dignidade da pessoa humana, tá bom? Então fica aí uma dica para vocês, um videozinho rápido, um brief só, e espero que vocês gostem, que a gente abra um caloroso debate aí sobre esse assunto. Um grande beijo, fiquem com Deus.